Graças e paz, irmãos. Boa noite de bênçãos, uma boa noite de discipulado para os alunos presenciais. Os alunos presenciais que se sentem presentes e têm percepções que estão presentes, digam forte amém. Amém. Amém, graças a Deus. E para os que estão na plataforma digital e vão estar assistindo pelo YouTube, Deus abençoe vocês. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Uma aula contagiante, uma aula, tenho certeza que vamos desenvolver outras nuances, outras coisas lindas sobre o tema que estamos desenvolvendo. Amém? Um tema que é importante. E o tópico de hoje do dia 19 de fevereiro, qual é o tópico de hoje? Você tinha lá em cima? Aspecto prático da visão. Vamos ler todos juntos? Aspecto prático da visão. Aspecto prático da visão. Tópico. Por que eu sempre falo da palavra tópico? Às vezes é bom nós esclarecermos, não é? São linguagens que a gente usa. Tópico é uma forma de você abordar um assunto, um tema. Há vários significados de tópico. Né? Você tem a aplicação, por exemplo, de um remédio, uso tópico. É um remédio que ele vai direto no problema ali. Ele resolve no local onde está o problema. Mas também tópico pode ser a questão de desenvolvermos assuntos, temas, que traz reflexão, traz argumento, traz ideia, traz concepção de um assunto, um tópico. Que é diferente, que não é o assunto aqui também, mas que quase esbarra no utópico. Quase esbarra no utópico. E alguém pode me dizer o que é utópico? Um aluno aí pode definir para mim o que seria aqui, no estudo, uma ideia utópica. O ideal que seria uma ideia utópica aquilo que é ideal, que é algo grande, mas imaginário, seria isso, inalcançável. Mas é um desejo, um sonho, um delírio até. Pode ser algo que pode ser algo que quase que inalcançável, quase que gera uma esquizofrenia. Há pessoas que vivem utopia. Há pessoas que vivem utopia. E acreditem, há pessoas que são utópicas e não dão conta disso. E vivem no mundo delas. Eu às vezes nem mexo com isso, por quê? Porque está vivendo tão bem no mundo utópico que vai avançando nesse mundo utópico. Geralmente, quando a realidade bate, uma das coisas que nós na igreja aprendemos, eu aprendi desde o convertido, me ouvi falar, e principalmente eu me lembro que um colega meu, um irmão meu em Cristo, colega também de escola e tal, ele foi para fazer filosofia. O pastor chegou para ele preocupado: filosofia, olha, é uma coisa demoníaca, não é uma coisa boa. Por quê? Porque na realidade o pensamento filosófico, ele tira essa utopia nossa. Ele revela mais realidade, faz você pensar, raciocinar. Isso não diminui nem aumenta a nossa convicção de fé. Então a nossa convicção de fé, ela não é utópica, não é algo imaginário, não é algo que nós imaginamos, criamos, é uma realidade virtual. E hoje nós estamos vivendo realidades virtuais. Ainda mais com, hoje, as plataformas digitais, hoje com Facebook, WhatsApp. Agora tem uns mais modernos aí, umas coisas mais rápidas aqui, que está logo assim, é publicado, e as pessoas estão, por vezes, dentro de casa ou numa realidade virtual, vivendo uma utopia. Não é o caso. A visão de Deus não é utópica. O tema que vamos abordar hoje, ele não é utópico, ele é tópico. Ele fala de coisas mensuráveis, ele vai na questão, ele descortina. A palavra Apocalipse revela
E é isso que Deus quer trazer para nós, revelação. É muito importante isso. Então, é um tema tópico, é algo que vai e traz elucidação, compreensão, entendimento. Aleluia! É a nossa aula de discipulado. É muito importante. E a visão que nós falamos, não é aquela visão mística, aquela visão esotérica, é uma visão real, uma visão tópica. Vê. O que você vê? O Senhor está dizendo para mim e para você. O que vocês estão vendo? Visão é isso. É Deus trazendo realidade e quer que nós entendamos, compreendamos. E nós vamos abordar isso hoje, é muito importante. Então, é isso que Camila disse. É uma imaginação, uma utopia assim, é uma visão assim, um lugar assim meio fora do normal. Que é gostoso. É bom, eu tenho minhas utopias. Às vezes eu acho que até há utopias que vão ser mais reais do que verdadeiras realidades. E se o Evangelho é uma utopia, imaginemos que tenhamos essa ideia, pelo menos hipotética, que o Evangelho é uma utopia. Eu ainda ficaria com essa utopia, porque ela é boa demais. Amém? Ela é boa demais, ela traz paz no meu coração, ela traz equilíbrio para a minha vida, ela traz realidade para o meu viver. Amém? Então isso é importante. Tem uma outra coisa também. A utopia tem a distopia. Tem temas utópicos e tem temas distópicos. Quem pode falar para mim que é uma distopia? Algo distópico. É melhor não falar. Uma situação distópica, uma situação que não aconteceria na vida real. Tipo futuro distópico, uma coisa. Oi? Fora da realidade. Quem falou mais aí? Bento? Sabe o que é distópico? Quantos dentes você tem na boca agora? Eu perdi a conta. Então, já perdeu a conta, né? Uma coisa exagerada. Já perdi a conta. Tá vendo? Já perdi a conta. Difícil saber. É difícil saber. Já caíram 4. Ai, Jesus. É aquela visão imaginária, mas aterrorizante. Tanto a religião produz a nós, tanto a visão utópica como a visão distópica. A religião produz. A utópica é aquilo que é imaginário, aquilo que não existe, mas ela quer que você engula. E a distópica é aquilo que é aterrorizante, aquela que apresenta só inferno, só destruição, só um Deus que está esmagando, está destruindo, um Deus tirano, o Deus que leva. É distopia, por exemplo. É a visão que as facções religiosas, que são essas radicais, vivem. E vão e matam em nome da religião, em nome de um Deus, em nome de uma fé. E aterroriza. Também não é o caso. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o tópico. E o tópico é realidade. E o tópico é algo palpável, mensurável. É algo que nós podemos tocar. Que é a visão prática, aspecto prático da visão. E nós vamos ler da página hoje, não está aqui, não é? É da página 14 ao 18, me parece. Página 14, a página 18, é isso mesmo. Ok? Então vamos lá? Aspecto prático da visão. Bem-vindos, os alunos que estão conosco do Brasil. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor. Vamos lá então, página 14. Aspecto da vida. Hoje nós vamos desenvolver bastante assuntos, vamos ler bastante, porque é importante. Até porque na aula passada eu falei dos 3 tipos de visão, né? Foi num texto que eu usei da Bíblia, um texto bíblico. Nós vamos também estar em textos bíblicos, mas não abordei muito o tema aqui e leitura do livro. Hoje nós vamos ler mais o livro, que é importante. Voltamos aqui a discorrer o livro. Amém? Então, atenção total. Gostaria que nós tivéssemos atenção total à aula, que não tirássemos atenção. Atenção é importante, porque a atenção faz parte do conhecimento, do desenvolvimento, do
redenção. Vamos lá então, página 14, encontraram? Começando aqui. A Camila, começa lendo para nós, Camila, por favor. Aspecto da vida. O homem foi criado para servir a Deus, para ser ele um auxiliador idôneo, e o jardim do Éden foi o lugar onde Deus o colocou para servi-lo. Sua função era cultivar e guardar o jardim. Cultivar refere-se à vida. A vida precisa ser propagada. Por isso, é necessário um constante cuidado para cultivar as plantas. Elas precisam de água, estar livres das ervas daninhas que prejudicam o seu crescimento, das pragas que as devoram, de adubo para compensar as deficiências do solo. Enfim, de todos os cuidados que contribuem para o seu crescimento de vida de forma sadia e produtiva. Assim é o trabalho da igreja. Devemos regar os irmãos com água, que tipifica o Espírito, como está bem explícito em João 7:37 ao 39, que diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Então, olha, veja bem, o autor aqui, ele aborda essa questão de Deus criando o homem com uma visão. Nós já falamos, a visão começa em Deus. Essa visão, Deus transfere ao homem. O homem deveria compartilhar essa visão, governar essa visão, passar essa visão para quem? Para a sua companheira, esposa, mulher, aquela auxiliadora idônea. Deus contempla o homem e tem uma visão de um homem só, solitário. O homem olha para todo o aspecto da criação e não há para o homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea, uma pessoa para cooperar com ele, para cooperar na gestão, no governo. Adão é criado como Adão é criado como uma delegação geral universal. Adão era um governante. Ele precisava de alguém que estivesse ao lado dele. E Deus, vendo isso, tendo uma visão disso, a visão de Deus o que é? Construir para o homem uma mulher. E ele trabalha, opera, cria essa mulher que sai do próprio Adão, de uma de suas costelas. E Deus, primeiro clone que Deus opera, o primeiro clone é Deus que cria, mas não um clone clonado perfeitamente. Deus cria um clone poderoso. De um homem, de um masculino, ele faz um feminino. Ele faz o feminino, não transforma em feminino. A obra de Deus é fazer, não é transformar. A obra de Deus é realizar, é tópica. Deus é tópico. Deus não é utópico, nem distópico. Deus é tópico. A criação é tópica. O mundo é tópico. Se você pegar em toda a ciência e fizer cálculos e colocar em laboratório e analisar e questão de gênero ou o que for, quem está me ouvindo saiba, Deus é tópico, a criação é tópica. O que passa disso é deformação, é utopia, distopia. Porque Deus é tópico e cria a visão de Deus numa mulher e apresenta o homem e quer que o homem passe essa visão agora governante para quem? Para a sua esposa. E é isso que nós temos no ambiente do jardim. Vocês perceberam que diz que Deus criou o homem do pó da terra? E fez um jardim e colocou o homem lá. Eu pergunto, nesse jardim havia pó da terra ou não? Não sei. Diz que ele fez um jardim. Os componentes desse jardim, a matéria-prima desse jardim, o conteúdo desse jardim, eu não sei do que era. Eu sei que Deus fez um jardim, um paraíso, chamado Éden, e colocou o homem lá. Ele criou do pó e colocou o homem no Éden. Ou seja, Deus cria o homem, é como se Deus fizesse uma bolha, criasse o homem e colocasse ele em um outro lugar.
para governar. Olha que coisa linda. Já pararam para pensar nisso? A gente às vezes emenda tudo, né? Faz uma salada toda assim, e uma massa toda e joga. Não, Deus é muito criativo, Deus é fantástico, excelente. Tanto é que ele tem que expulsar o homem desse jardim. E quando ele expulsa o homem do jardim, diz: agora ao pó tu voltarás, do pó vieste, do pó voltará. Volta de novo àquele estado. E coloca 2 anjos ali na porta do jardim, com espadas flamejantes. Era uma outra dimensão, era um portal diferente, amados. Era uma outra realidade da qual o homem estava inserido e que Deus tinha um projeto. A criação de todo o universo era apenas um aspecto da visão global de Deus para o homem. Deus estava no laboratório trabalhando o homem para governar coisas maiores, ainda em Cristo Jesus. Por isso que Jesus é o último Adão. E aí Deus resgata em Cristo Jesus a visão governante do Éden, para novamente retornar à sua visão original. Porque outra coisa, a visão de Deus, ela não cai por terra. A visão de Deus prevalece, governante e prevalece. Então, Camila, qual é a primeira divisão do tópico aí? Visão para a vida. Visão para a vida. É isso que a Camila leu. Que visão para a vida é essa? Gênesis 2,15, eternidade. Eternidade, não é? Vamos ler Gênesis 2,15. Um propósito divino para a eternidade. Visão para a vida. Que vida era essa? Vida eterna. Como chamava a árvore que estava lá no jardim? A árvore da vida. Que vida era essa? Representa quem? Cristo Jesus. Vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a vida. Meu pai é o agricultor. Toda árvore que está, todo ramo que está ligado em mim, todo galho, eu limpo para que dê mais vida ainda. Fantástico isso. Tudo que você lê no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em todo trajeto na história, você vai ver a árvore da vida presente e a árvore do conhecimento do bem e do mal presente. Vai estar, tanto é que no Apocalipse está lá a árvore da vida, que dá 12 frutos para cada estação do ano. Fantástico, né? Começa tudo, retorna ao estado original, aquela visão utópica, aquela visão distópica. Começa a se transformar na visão tópica de Deus, naquilo que Deus realmente realizou, naquilo que Ele quer tratar. Visão é Deus tratando conosco, sua revelação. A revelação é dele. Amém, amado? Igreja não é um clube. Igreja não é uma montada de pessoas que vão curtir o som gospel, ou vou ouvir um pregador eloquente, ou vou ter um show maravilhoso, ou vou fazer um livro de doutrina fantástico. Igreja é tópica. É o que eu preciso praticar. E aspecto prático da vida. A visão tem que ser praticada, e praticada para a vida. Que vida? Vida eterna. Gênesis 2,15, Camila. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Esse é o propósito. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden. Ele criou o homem do pó e colocou o homem no jardim do Éden. Quem colocou? Deus. Para cultivar e para cuidar. E colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ele disse: olha, daquela árvore você não coma. Essa árvore da vida você tem acesso. Deus só proibiu o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida era acessível, porque era a árvore que daria o quê? Vida para o homem. Tanto é que depois que o homem peca, o Senhor diz: olha, não é bom que o homem esteja aqui, porque vá que ele coma da árvore da vida e viva para sempre. E aí Deus tinha outro problema, que era um homem que adquiriria a vida eterna com um problema eterno, um pecado eterno. E Deus é tópico. Pecado tem que ser tratado. Haverá um dia o final do pecado. Amém? Esse Adão tem que morrer. Esse Adão não pode mais viver. Foi expulso do paraíso. 1.2. 1.1, por favor. Um propósito divino. Deus coloca o homem no jardim para produzir nele a vida. Exemplo, árvore da vida. Deus colocou o homem para produzir a vida.
O homem era um governante da vida. Nós temos hoje nós temos coisas absurdas, terríveis. Os valores hoje. Então, a visão que as pessoas têm, que comandam o mundo, são visões de morte. Visões. Nós somos comandados por isso. As pessoas, hoje é difícil você ver alguém determinado, com foco. Não, eu vou avançar, eu vou lutar, eu vou me desembaraçar, eu quero a visão de Deus, eu preciso dessa visão. Não. Quantas vezes até coloca na boca de Deus, no olhar de Deus, uma visão que não é a visão de Deus. E nós vivemos muito isso no nosso universo evangélico. Visões que não são visões de Deus, são utópicas. Ou até falsas. O que Deus quer nos levar é uma visão real. Amém? Realidade. 1.2, Camila. Visão para ser cultivada. Semear. Semear. Essa visão. Viu que o autor falou que nós temos que semear nos irmãos? Regar os irmãos com água. Água que representa o Espírito. Nosso trabalho na igreja. O que nós estamos fazendo hoje? Estamos nos regando aqui. Jogando água. Aqui é um jardim. E há plantas que estão sendo cultivadas. A igreja é um jardim. A igreja representa o Éden, onde Deus nos colocou, onde o novo Adão, o último Adão, Jesus Cristo, está aqui para quê? Para cultivar a semente da vida eterna em nós. Aleluia! Essa é a visão de Deus. Posso ouvir um amém? Amém! Essa é a visão de Deus. Isso nos traz alegria. Publiquei um vídeo agora de um irmãozinho que estava trabalhando, catando lixo lá nos Estados Unidos. Aí perguntaram para ele, e aí, essa alegria toda, ele sorrindo, Jesus, alegria de Jesus. Bom, eu não era nada, eu era imprestável, um depravado, Jesus me salvou, não me cobrou nada, não me apontou o dedo, hoje eu sou livre, sorrindo, Jesus, essa alegria de Jesus, essa alegria que nós falamos ontem, cultuamos ontem o nome de Jesus, o culto foi maravilhoso, Jesus é a nossa alegria, amém? É a nossa visão. Louvado é o nome do Senhor. Nós trabalhamos alegre com Jesus? Sim. Amém? Glória a Deus. O nosso trabalho é um lugar, é um jardim, é um Éden ou é um inferno? Como que nós encaramos a vida? Nós somos aquilo que vemos. Nós somos aquilo que, topicamente, nós governamos. Se eu toco com visão de Deus, esse tópico vai ser abençoado, esse tópico. Essa receita, outra coisa, tópico, também está em receitas de remédio. Tem lá um receituário, tem um princípio ativo. A visão de Deus tem um princípio ativo. E ela gera vida, gera saúde. E é isso que estamos trabalhando na igreja do Senhor. Para que possamos juntos. Eu olho para trás, no meu testemunho pessoal, quantas vidas me regaram, quantas pessoas. Eu não sou um fim em si mesmo, amados, nós somos visão de Deus, nós somos um fim em nós mesmos. Alguém regou na sua vida? Alguém regou a água de Deus na sua vida? Investiu, orou, compartilhou, levou você, deu boleia, carona para a igreja. Quando você estava desanimado, alguém foi e te animou. Quando você estava afastado, alguém foi lá e olha, isso não acontece por acaso. Aquele dia não foi um acidente, estava na agenda de Deus, na visão de Deus. Quando eu me converti genuinamente a Jesus, quando o Senhor usou uma pessoa para me levar ao Evangelho, louvado o nome do Senhor, essa pessoa regou a visão de Deus em mim, cultivou o propósito, a eternidade, o cultivo de Deus veio sobre a minha vida. Ele lançou semente. Aleluia. Amém? 1.3. Visão para ser cuidada. Visão para ser cuidada. Administrar água, adubo, nutrientes, arar, etc. Provérbios 11:25. Aquele que rega será regado. O que nós fazemos no jardim? Quem trabalha com jardim, quem gosta de jardim? Você gosta de jardim, Bento? Sim. O que você tem lá no seu jardim? É perto da minha casa. Perto da sua casa. Praça. Olha aí, tá vendo? Tem um Tem monte jardim de perto. flores lindas.
mesmo. Mas para aquelas flores estarem lindas, para aquele jardim estar saudável, para que as flores possam encher nossos olhos de prazer e alegria, precisam ser o quê? Regada, adubada, trabalhada, lapidada, podada. A minha cunhada está vindo aí, tem a casa dela é um jardim, não é um verdadeiro, como chama lá? Botânico, né? Jardim botânico. É um jardim botânico. E lá dentro tem os animaizinhos, tem até uma tartaruga. Qual é o nome da tartaruga? A Pingo. O Pingo, um tartaruga. Um abraço para o Pingo. Olha lá a tartaruga, lá, o Pingo. Olha lá no jardinzinho tranquilo dele lá. E assim, a igreja é um jardim. Jesus gerou esse jardim. Temos que regar uns aos outros. Essa é a visão do Senhor. Não é a minha visão, é a visão dele. Eu vou obedecer a visão dele. A visão, não fui desobediente à visão celestial. Atos 16, Atos 26. Paulo dizendo ao rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Essa é a visão que eu tenho que ministrar. Amém? Continuemos a leitura então agora, a esposa. Acho que está aqui no... Quem crer em mim. Sim. Quem crer em mim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sim, aquele que crê no Senhor Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando precisamos regar os irmãos, devemos usar o Espírito, pois assim haverá crescimento e, ao mesmo tempo, evitaremos que distorções da verdade possam prejudicá-lo, como as ervas daninhas fazem com as plantas. Como estudamos em Gênesis 49, o jumentinho amarrado à videira só podia comer uvas, não lhe ser permitido comer outras coisas. Era necessário, então, remover tudo que fosse prejudicial à videira, bem como eliminar as pragas que viessem a danificá-la. Da mesma forma, devemos agir em relação aos principados e potestades do ar, que querem danificar a vida de Deus nos seus filhos, com alimentos contaminados pelo mundo e suas concupiscências. Tendo visto o aspecto da vida na ordem divina de cultivar o jardim, vejamos agora o aspecto da autoridade na ordem de guardar o jardim. Então vemos aqui, não é? Que essa visão tem que ser o quê? Cuidada. Cuidado. E discernida. Amados, temos que discernir quando o inimigo começa a jogar erva daninha na nossa vida. Quando ele quer ofuscar a visão de Deus em nossa vida. Discernir. Porque ele é astuto. Tirar-nos do propósito, tirar-nos do foco. De vida. Eu poderia, segunda-feira, com o pessoal trabalhando, um dia relativamente já cansado, estou aqui na aula, de dar começo a dar, como chama? Um cochilo, desperta até que dorme, diz a palavra. Acordar, se levantar. Por quê? Mas eu poderia dizer, não, vamos adiar. Essas situações que nós vamos deixando para depois eu arrumo, depois eu conserto. Eu tenho uma natureza, eu tenho uma área aqui na minha vida que não está bem, mas olha, vamos deixar para depois. Amados, tem coisas que eu preciso ser radical. Tomar atitude na vida. Eu não posso viver um evangelho de utopia. E também não posso viver um evangelho de distopia, medo. Nem utópico, nem distópico. Eu tenho que viver um evangelho tópico, uma visão tópica, que mostra, a visão aqui, tem que mudar aqui, então eu vou mudar. Se Deus está mandando é porque eu vou mudar. Exemplo, tá? Eu tenho um carro, vou comprar um carro, eu quero comprar uma BMW, não é? Ano 2018, ok, a BMW custa 30 mil euros, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar gasolina. Para fazer manutenção. Amado, isso é uma visão utópica. Eu tenho lá o material, eu tenho até, o banco me dá, como chama, um empréstimo. Uma das coisas que eu falo com meus filhos
E olha, vocês, olha, visão utópica, fujam de cartão de crédito, fujam dessas coisas, pula fora disso, que isso, vou dizer para vocês, é um buraco sem saída. Como é que eu vou fazer? Tem que dar um jeito. Deus vai dar sabedoria, tomar atitudes. Como filho de Deus é muito importante isso. Eu falo para os filhos, eu assusto eles, olha, não foge dessas coisas, porque isso aí é terrível. Cartão de crédito, crédito faz, visão utópica, até na vida espiritual, criar ideias. Quantas pessoas eu conheço e já me procuraram, me confrontaram, pastor, olha, não estou feliz. Por que, meu irmão? Olha, porque a visão que eu tenho, Deus me deu um ministério, e você não vê, e você não revela, e você não reconhece. Eu não tenho que reconhecer nada, ver nada, nem é Deus que faz essa obra. É Ele que trabalha. É Ele que mostra. Eu, quando me converti, eu recebi talentos de Deus, naturais, e recebi dons espirituais. Mas aprendi logo cedo com os irmãos mais amadurecidos, que eu não devia reivindicar nada. Se era do Senhor, naturalmente, a visão do Senhor seria a visão para a vida. Essa visão aconteceria, e graças a Deus. Foram os irmãos, foram ministérios que me procuraram, que oraram por mim, que disseram, olha, nós estamos vendo em você um chamado de Deus. Começa a orar, nós estamos percebendo, nós estamos sentindo de Deus. E aí foi construindo em mim o regar desses irmãos, essa água do Espírito. A igreja tem que formar homens e mulheres com visão tópica, com visão que acontece, com visão realizável. Se precisar mudar tudo, muda tudo. Às vezes a decisão tem que ser radical. Por vezes precisamos cortar com coisas que tem que ser radical. Se você não cortar agora, vai te matar lá na frente. Senhor, me ajuda. Me ajuda na gestão da vida espiritual, na gestão familiar, na gestão em todas as áreas, Pai. Na minha mente. Ó Deus, coloca o teu equilíbrio nos meus pensamentos. Porque está tudo, quando a vida da gente, ela perde o foco, ela perde a função, ela perde a visão utópica. A visão utópica que vai dominar, ou a distópica vai dominar, e a gente vai... As coisas começam a ficar embaralhadas. E Deus quer trazer o quê? Visão concreta. Isso é muito importante. E Deus vai colocando as coisas no lugar. Posso ouvir um amém? Amém. Eu preciso. Aleluia. Agora vamos lá para o segundo aspecto aí. Dá para ler daí, Emília? Dá para ler daí, logicamente. Página 15, Emília. O aspecto da autoridade. Lê para nós, por favor. O aspecto da autoridade. Quando Adão recebeu a incumbência de guardar o jardim, isso implicava autoridade. Ele não devia permitir que coisas indesejáveis entrassem no jardim, principalmente Satanás. E foi exatamente o que aconteceu. Satanás entrou no jardim e induziu Eva, mulher de Adão, a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A culpa desse fato deve ser imputada a Adão, pois Eva era apenas sua auxiliadora para cuidar do jardim. Como consequência, Adão foi também danificado pelo inimigo e pôde então perceber que na visão que tivera estava incluído o servir a Deus. Isso posto, podemos ver 2 pontos. Primeiramente, o fruto da árvore da vida e que, ao comê-lo, viveremos eternamente. O segundo ponto é que nós precisamos ser aqueles que servem a Deus. Mas Deus nos quer mostrar ainda outro aspecto da visão, estar na sua presença. O homem foi criado como complemento, como auxiliador de Deus. Complemento, como o próprio nome diz, é aquele que completa o elemento principal, ou seja, o homem foi criado para complementar a Deus por meio de unir-se a Ele. Como o próprio Deus já dissera, Eva foi criada porque Ele viu que não era bom que Adão ficasse só. Isso demonstra o desejo do coração de Deus. Ele criou o homem a fim de que o homem pudesse ficar com Ele. Olha, complemento. Aquele que completa o elemento principal. Quem é o elemento principal que estamos estudando hoje? A visão vem de quem? Deus. A visão, o elemento principal é a visão de Deus.
Outras visões são complementos. Toda visão é complemento. Na vida da igreja, na nossa vida, toda visão que vem de nós, se foi aprovada por Deus, ela é um complemento. Ela vem complementar aquilo que é o principal. Eu sou o autor secundário. O Senhor é o autor principal. Aqui não sei como diz em Portugal o autor secundário, tem outro nome. Coadjuvante, é isso. O coadjuvante. Apesar que o coadjuvante não recebe prêmio. Recebe, né? Nos Oscar. Tem o ator coadjuvante que recebe prêmio. Todos nós recebemos prêmio. Quem lê Apocalipse, vê em Apocalipse, quem lembra-se? Parece que são 24 anciãos que estão diante do Senhor. Quem se lembra disso? Tem até canção, os 24 anciãos. Qual foi o prêmio que eles receberam? Quem se lembra? Está no Apocalipse. O que eles tinham na cabeça? Coroa. Olha, receberam o prêmio. Receberam a coroa. Mas o que eles faziam com a coroa? Lançavam aos pés daquele que estava diante do trono. Até o prêmio que nós recebemos, Jesus tem que lançar para ele. Coisa tremenda. A visão de Deus é tremenda. A visão de Deus é visão de autoridade, é visão governante. É isso que Deus quer nos ensinar. Temos aqui uma situação, lembra-se? A Emília leu muito bem, né, Emília? Quem é que deixou Satanás entrar? Para quem estava, o Senhor disse para o homem, você vai ficar no Éden para o quê? Cuidar e cultivar, cuidar, governar, a palavra governar é economia, já falamos isso, é economia, você vai governar, o homem vacilou. Alguém já disse que se não fosse Eva e Adão que comessem do fruto, mas fosse um chinês, nós estaríamos muito bem. Alguém falou, se fosse um chinês que estivesse lá no Jardim do Éden, nós estávamos muito bem, porque ele pegava a serpente, a cobra, salgava ela, fritava ela e comia. História doida. Se fosse um chinês, pegava a cobra, matava e comia. Fritava ela, fazia um sushi e comia. Mas não foi. Foi porque o homem vacilou. O homem era autoridade, recebeu a autoridade do Senhor, mas não executou, não exerceu. E agora a Emília vai ler a segunda divisão aí do tópico. Visão governante, autoridade, Gênesis 3, do 1 ao 7. Gênesis 3, 1 ao 7. É bom que nós lemos, não é? Gênesis 3, 1 ao 7. O Senhor lá mostrando, revelando aquela cena maravilhosa, que não é utopia não, que é realidade, aconteceu. E nós vamos ler. Quem encontrou pode ler. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Está vendo? Deus tinha dado uma ordem, uma visão governante, uma visão de autoridade. Deu autoridade para o homem, que deveria passar essa visão para quem? Para sua esposa. Cuidar, mas houve um vacilo. O homem, ele
não cuidou e não levou em conta, ele não executou essa autoridade que ele deveria executar a princípio. Então, visão governante, autoridade, Gênesis 3, 1 a 7. 2.1, Emília. A visão de Deus é prevalecente, a autoridade. A visão de Deus é prevalecente. Ela tem que prevalecer. Ele é autoridade. O Senhor disse, não coma. E a mulher ainda, vocês perceberam ou não? O diálogo da mulher com a serpente? No diálogo da serpente com a mulher? Perceberam? Numa boa ali, conversando. E aquilo não aconteceu assim da noite para o dia. Isso foi um processo. A serpente estava ali já, Satanás estava já cerceando, aliciando. Assim que a rebelião acontece assim. Ela vai aliciando o nosso coração. E quando acontece o diálogo, quem começa o diálogo? Serpente. Ela seduz e a mulher dá ouvidos. E é interessante que o Senhor disse, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. E a mulher já alterou a palavra. Ela disse, respondeu para Satanás, o Senhor disse para nós não comermos e nem tocarmos. Já aumentou. Há um problema hoje, amados, e nós queremos ajudar Deus, até na obra, a aumentar aquilo que Deus mandou, ordenou, a aumentar a visão de Deus. Eu não sei porque existe hoje uma necessidade de você acrescentar aquilo que não é para ser acrescentado. A visão de Deus não pode ser acrescentada, a autoridade de Deus não pode ser acrescentada nem diminuída. Ela não pode sofrer nem nem decréscimo, nem acréscimo, exatamente, nem decréscimo e nem acréscimo. É a visão de Deus. O Senhor disse, não coma, e a mulher vai lá e não come e não toca. Olha, veja bem, amados, estamos vivendo um tempo em que nós temos que orar e pedir, Senhor, me ajuda, para que eu não fale além daquilo que o Senhor fala, para que eu não veja além daquilo que o Senhor vê, para que eu não profetize além do que o Senhor profetiza. A esposa estava contando isso para mim ontem, hoje, testemunho do irmão, que ele gostava de aumentar o testemunho, né? Acrescentar. Ficava bonito. E aí ele foi e pediu perdão para a igreja. Irmãos, eu estou aqui arrependido. Mas o que foi, meu irmão? Ele era eloquente, com certeza, uma pessoa que tinha dons, né? Olha, irmãos, eu gosto de dar uma acrescentada, eu gosto de dar uma, sabe? Uma floreada. Eu gosto de fazer um sofrejo na canção. Deixa o natural que é melhor. Outro dia eu estava ouvindo uma música do Killan, David Killan. Ele estava cantando, ele estava lá presente no show. Ele estava cantando, quero ser como criança. Enquanto estava cantando dentro da normalidade, amém. Aí entrou um saxofonista e começou a fazer um floreado de saxofonista, estragou, acabou com a música. Ele arrasou. Ele quis fazer bonito, no fim o bonito ficou feio. Vamos manter a visão original. Manter a visão original, como leu a Emília, é manter a autoridade do Senhor. Amém, amado? Aleluia. Imaginemos que eu sempre, quando vou ao Brasil, ou qualquer outra igreja, eu sempre gosto de chegar numa igreja, eu vou sentando num banquinho bem lá atrás, eu quero ouvir a palavra. Quero ouvir a palavra. E geralmente você fala, o pastor Fernando está aqui, tem um pastor em Portugal. Irmão, quero ficar na paz, na boa, quero ouvir a palavra. Tem gente já que fica ofendida, nem sentiu a presença aqui. E já aconteceu isso, eu estava numa reunião, as pessoas vêm, e eu passou e falaram, amém, paz, e olha, amém, glória a Deus, continuou o culto, fui embora tranquilo, do que ficar com aquela, sabe, aquele negócio, bomba. E o reconhecimento da autoridade espiritual, como é que fica? Não somos nada. A nossa coroa tem que lançar para quem? Se Adão lembrasse disso, o Senhor me deu uma palavra. E ele percebesse, com certeza ele percebeu, alguma coisa aconteceu nesse ambiente.
O ambiente dá sinais. Quando um casamento não está bom, começa a ver sinais. Começa a ver sinais. A gente tem que perceber. Quando a vida espiritual não está bem, começa a ver sinais. Tem que perceber. Quando no trabalho as coisas não estão bem, começa a ver sinais. Quando a saúde não está boa, começa a ver sinais. Quando a visão começa a ficar ofuscada, começa a ver sinais. Quando o sono vem, começa a ver sinais. Quem está com sono aí, diga amém. O Pedro já está dormindo ali já. Ai, deitou. Quando a autoridade do Senhor começa a ser tocada, cuidado, começa a ver sinais. E nós precisamos estar discernindo os sinais. Amém? Aleluia. 2 pontos. Agora qual que é, Emília? Até eu me perdi na minha visão aqui. 2.2, Emília, por favor. Cuidados com a visão da alma. Temos que ter cuidados com a visão da alma. Diz que a mulher viu que a árvore era boa para dar entendimento, boa para projetar ela para uma outra esfera. Nós temos narrativas que dão a nossa ideia da rebelião de Satanás. Temos em Isaías 14 e temos em Ezequiel 28 ideias de Satanás, da rebelião dele. Ele queria passar por um patamar maior, ele só tinha imaginação. Viu que a autoridade, ele era autoridade. Deus deu um governo para ele. Querubim ungido da guarda. E de repente ele viu que podia, ou queria. Uma questão é poder, outra coisa é querer. Na verdade, aquela visão da mulher, aquela visão de Eva foi uma visão enganosa, porque ela queria. Poderíamos traduzir, parafrasear, e a mulher olhando para a árvore viu que ela era boa para dar, mas que entendimento era esse? Já um entendimento maculado, contaminado. Toda vez que nós olhamos para algo, tiramos a glória de Deus e a autoridade de Deus entra em xeque, nós maculamos, nós contaminamos a visão de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos unja cada dia, um colírio nos nossos olhos. 2.3, Emília. Está boa essa leitura, Emília? Está boa a divisão. Graças a Deus. Visão desobedecida é rebelião, produz morte. Visão desobedecida se transforma em rebelião. E o homem rebelou-se. Infelizmente, amados, a visão de Satanás venceu a visão de Deus naquele momento. Momentaneamente. A visão da unção, da santidade, do governo de Deus, da autoridade, virou visão de rebelião. Quem era Satanás? Um rebelde. Que espírito havia em Satanás? Rebelião. O que ele passou para nossos pais? Rebelião. E o mundo vive o quê? O mundo jaz no maligno. Parafraseando, vive em espírito de rebelião. Tudo que contraria o tópico de Deus, eu vou voltar àquele tema do início, essas questões estão vivendo hoje. Até as pessoas chamadas cristãs evangélicas estão dizendo, não, eu tenho o direito de ser feliz, sabe? Eu sou uma pessoa que precisa ser feliz e Deus vai engolir eu de qualquer jeito, sabe? Eu com a espinha e tudo, vou descer na goela de Deus, e Deus... Não, amado, a Bíblia diz que o Senhor também tem estômago que vomita. Não é Apocalipse que ele diz? Porque você não foi frio nem quente, estou a ponto de quê? Vomitar-te na minha boca. Deus também vomita. Então, que nós possamos ser digeríveis quando Deus se alimentar de nós. Quando Ele pegar em nós também, porque nós produzimos fruto. Quando Ele for na videira e ver que o ramo tem fruto, e Ele pega esse fruto e se alimenta, e diz amém, esse fruto é saudável. Louvado é o nome do Senhor. Amém?
Continuamos a leitura aqui. Hoje está pegando o negócio sem visão, está começando a apertar o negócio aí. Estamos hoje vamos no centro óptico do Espírito Santo. Quando você vai no centro óptico, quem já fez aqueles exames, todos nós fizemos, né? De visão, lembra que eles colocam aquele aparelhinho? Começa a colocar uma lente, outra lente, tá bom, não tá, tal. Astigmatismo, miopia, hipermetropia, distrometria, e vai lá, até chegar na cegueira. Aí chegou na cegueira, meu irmão, aí é o problema sério. Continuamos a leitura. Agora estamos na página 15, não é? 16 já? Eu estou perdendo aqui negócio. Aspectos da presença de Deus. Vamos lá então. Estar na presença de Deus. Quem vai poder ler para nós? É possível ir, Sara? Onde você está? 16 é página? É página 16. Estar na presença de Deus. Deus precisa que o homem esteja na sua presença. Ele sempre andava pelo jardim do Éden, tinha comunhão com Adão e com ele se alegrava por estarem na presença um do outro. Vocês, jovens, também já têm um namorado ou namorada e sabem que não é preciso falar muitas palavras quando estão juntos, pois só o facto de estarem juntos já alegra o coração. Lembro-me do testemunho de um jovem nos Estados Unidos que sempre depois do trabalho ia à casa do futuro sogro encontrar-se com a namorada. Ao encontrá-la, não sabiam o que falar. Ficavam ambos sentados meia hora, uma hora e nada falavam. Contudo, estavam muito satisfeitos. Por quê? Porque estavam na presença um do outro. Amados, Deus criou-nos para que possamos estar na presença dele e ele na nossa. Precisamos ter essa visão. Praticamente todas as epístolas do Novo Testamento finalizam assim: Deus seja convosco, a graça seja convosco. Não é verdade? Estar com Deus é uma visão que Deus nos mostrou. Quando você ora e parece que Deus não está presente, você fica triste. Com certeza sua oração tem problema. Talvez você tenha feito alguma coisa errada ou, consequentemente, perdeu a presença de Deus. Certo dia, como era seu costume, Deus foi ao jardim, mas não encontrou Adão. O que teria acontecido? Onde estaria Adão? Deus o chamou. Adão, onde estás? Gênesis 3:9. Assim como você poderia estar chamando Maria, João ou você. Deus precisa da nossa presença. O profeta Isaías, por exemplo, estava sempre na presença de Deus. Quando Deus precisou de alguém para enviar para a sua obra, Isaías prontamente respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Imagine se Isaías tivesse aproveitado um feriado emendando-o com o fim de semana, quando Deus fez o chamado. Sem dúvida nenhuma, ele teria perdido uma grande oportunidade de servi-lo. Deus quer enviar você para a sua obra, mas se você não estiver na presença dele, como poderá ele enviá-lo? Amém. Aqui. Agora nós vamos para um outro aspecto. Estamos falando sobre o aspecto prático da visão. Já falamos que um dos aspectos práticos da visão é a visão para a vida. Que vida é essa? Vida eterna. Deus quer produzir em nós a vida eterna. Aleluia! Nada mais do que isso. E não há valor nesse mundo que possa trocar por isso, amado. Não tem. A alma sempre vai buscar algo que estimule a nossa emoção. A alma vai trabalhar dentro da utopia, da emoção. E ainda que pareça, mas não é. A árvore parecia que era boa aos olhos, é utopia. Deus vai trabalhar com tópico. Trabalhar. E o tópico de Deus é vida eterna. Não é mentira, é realidade. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Mas também, no aspecto prático da vida, nós abordamos a visão governante, a visão de autoridade. E agora a Sara leu, vamos encerrar a aula de hoje falando sobre a visão da união, da comunhão, que eu denominei visão da unidade, afinidade. Deus quer ter afinidade conosco. Diz que o Senhor, quando criou o homem, no virar do dia, esse dia tinha 24 horas, não sei, 240 horas, não sei, era um dia de aspecto cósmico. Sabe quanto que é um dia cósmico? Quem conhece mais ou menos um dia cósmico? Uma viagenzinha cósmica, 1000 anos-luz, por exemplo. Um ano-luz, é um ano chamado cósmico. Um ano-luz. O que é um ano-luz?
é o tempo em que a luz percorre durante um ano. A luz percorre durante um ano. Sara, qual a velocidade da luz? Quem sabia? 2000 e pouco, 2000 e pouco. se não me engano. Posso estar errado? É totalmente errado. 2000 e pouco. Por quê? 2000 e pouco é lento ainda. 2000 e pouco, Mateus é lento ainda. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Então, um ano-luz é o que a luz percorre durante um ano. Imagina onde essa luz vai. Não sei se era um ano-luz, 1 milhão de anos-luz. Eu sei que havia um momento na eternidade que Deus vinha conversar com o homem. E a palavra estar com o homem era entreter-se com o homem, ter afinidade com o homem, fazer carinho com o homem. A comparação é um pouco grosseira, mas eu tenho uma cadelinha. Ela é um amor. Quando ela quer carinho, o que ela faz? Ela vem, se encosta em mim, pula no sofá, ou então eu faço carinho nela e ela fica ali. Eu fico me entretendo com ela. E ela fica toda feliz. Assim era Deus. A visão de Deus é produzir afinidade conosco, entreter-se conosco. Quando Ele vem nos buscar, primeiro é Deus que vem nos buscar. Primeiro era Deus. Quem veio ao encontro? Quem criou o homem? Foi Deus. Quem colocou o homem no jardim? Foi Deus. Quem fez quem operou a primeira relação de afinidade com o homem? Quem procurou o homem? Foi Deus. A religião não. A religião cria o seu jardim. A religião cria os seus guias santos. A religião cria a sua tentativa de falar com Deus. Deus não. A visão de Deus já é feita, é tópica. Ela vem e nos toca. Aleluia! Isso que é maravilhoso. Quem é que leu? É Sara. O que diz aí então, Sara? 3.1. A visão original. Deus é igual a comunhão. A visão original de Deus é comunhão conosco. Ele tem saudade de nós. Hoje Deus, com certeza, tocou em nós alguma área. Ou não? Poxa, quando a gente entra... Hoje eu podia ter falado com Deus pelo menos em 1 minuto. Se passou esse pensamento na nossa mente, é Deus já avisando: ei, eu passei e você não percebeu, hein? Ó, vamos começar a perceber que visão é porque Deus quer operar, Deus quer trabalhar, governar, Deus quer produzir em nós comunhão, afinidade. Gênesis 3, 8 e 9 diz o quê? Que Deus foi procurar o homem. O que aconteceu lá, Sara? Deus foi procurar o homem tinha pecado. O que o homem fez? Se escondeu. Se escondeu. Às vezes nós nos escondemos, amados, em muitas coisas. Escondemos. Somos bons religiosos, pregamos bem, cantamos bem, falamos bem, mas há áreas que a gente se esconde. E Deus vai procurar, cadê? Está escondido. Como se pudéssemos nos esconder de Deus. Mas a Bíblia diz que a primeira atitude que o homem teve, ele olhou, abriu seus olhos, viu que estava nu e se escondeu. Perdeu o foco, perdeu a afinidade, perdeu a comunhão, ficou com medo. Aí a visão tópica aterrorizou o homem, Emília. Aí a visão tópica aterrorizou o homem. E essa visão virou utópica, ou mesmo distópica. Terrível. Visão terrível. Visão de um futuro terrível. Não, Deus quer restaurar essa visão em nós. 3.2. O princípio da árvore da vida. Comunhão e vida. É o princípio da árvore da vida. Comunhão e vida. 3.3. Visão igual a comunhão, igual a missão. Isaías 6, 1:8. Isaías estava lá. Isaías 6, verso 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E depois Isaías tem essa visão maravilhosa. E no versículo 8, ele ouve uma voz. E uma voz do céu disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me
Amém. Então, quando a visão de Deus é obedecida, ela produz comunhão. Quando essa comunhão se junta com a visão de Deus, ela produz o quê? Missão. E a missão é aprovada. Que não tenhamos aqui o ponto 4 aí. Visão perdida igual a separação da vida. Visão perdida é separação da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Fiquemos com a visão utópica de Deus. Rejeite a visão utópica. Rejeite a visão distópica. Fique com a visão prática. Para a vida, para o governo de Deus, para a unidade de Deus em sua vida. Amém? Próxima aula, 25/2/2024. E agora um toque tópico na imagem, porque nós vamos agora nos despedir